Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Neste domingo, dia 19 de novembro, primeiro Dia Mundial dos Pobres. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, Dia Mundial dos Pobres, a liturgia nos convida a meditar a carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 20. Meus irmãos, de que adianta a fé sem obras? Hoje escolhemos meditar sobre esse trecho porque o Papa o usa no seu discurso para o Dia Mundial do Pobre e nos parece que possa bem sintetizar a opção fundamental da Igreja pelo pobre. Como Missão Belém, bem sabemos que não existe somente a santa pobreza, mas também uma terrível e trágica pobreza escrava, que está bem longe da santidade. Pois bem, a nossa missão é transformar essa pobreza maligna em santa pobreza, transformar cada pobre em Anauim, através da evangelização. Mas para que isso aconteça, precisa de muito amor, muita paixão por Jesus escondido no pobre. Eis a festa de hoje. Da carta de Santiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Imaginai o seguinte: na vossa reunião entram duas pessoas, uma com um anel de ouro no dedo, bem vestida, e a outra pobre com a roupa surrada. Ao que está bem vestido, dá-se atenção, dizendo: vem sentar-te aqui à vontade. Mas ao pobre dizeis: fica aí de pé, ou senta-te aqui no chão aos meus pés. Não é isso um caso de discriminação entre vós? Será que não julgastes com critérios que não convém? Escutai, meus caríssimos irmãos, não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Acaso não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que falam mal do nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estais agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressão num só ponto, torna-se culpado contra toda a lei. Mas aquele que disse: não cometerás adultério, disse também: não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas sim homicídio, te tornas transgressor da lei. Falai e procedei, pois, como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Pensai bem, o julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou a misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sempre sobre o julgamento. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem as obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginar que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Pelo contrário, assim é que se deve dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir de minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Mas também os demônios creem nisso e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em obra é vã? Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Irmãos, hoje é o primeiro Dia Mundial dos Pobres, grande presente para a Igreja de todos os tempos e de todos os lugares. Desejamos retomar algumas frases do nosso Papa Francisco no seu discurso para este dia, a fim de nos colocar em sintonia com o seu coração e, sobretudo, com o coração de Jesus. Diz o Papa Francisco: Não amemos com palavras, mas com obras. Estas palavras do apóstolo João exprimem um imperativo do qual nenhum cristão pode prescindir. A importância do mandamento de Jesus, transmitido pelo discípulo amado até os nossos dias, aparece ainda mais acentuada ao contrapor as palavras vazias que frequentemente se encontram na nossa boca, às obras concretas, as únicas capazes de medir verdadeiramente o que valemos. O mesmo ensinamento é dado com igual convicção pelo apóstolo Tiago, usando expressões fortes e incisivas na sua carta. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres segundo o mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Porventura, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? De que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé se não tiver obras de fé? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e um de vós lhes disser: Ide em paz, tratai de vos aquecer e matar a fome, mas não lhe dais o que é necessário ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se ela não tiver obras, está completamente morta. Continua Papa Francisco: não pensemos nos pobres apenas como destinatários de uma boa obra de voluntariado que se pratica uma vez por semana, ou menos ainda, de gestos improvisados de boa vontade para pôr a nossa consciência em paz. Estas experiências são úteis e válidas para sensibilizar para as necessidades de tantos irmãos e para as injustiças que eles sofrem, mas não basta. Na verdade, a oração, o caminho do discipulado e a conversão encontram, na caridade que se torna partilha, a prova da sua autenticidade evangélica. E deste modo de viver derivam alegria e serenidade de espírito, porque se toca palpavelmente a carne de Cristo. Olhe que palavra forte diz Papa Francisco: quem toca o pobre toca a carne de Cristo. Quem toca o pobre toca a carne de Cristo. E continua o Papa: o corpo de Cristo, repartido na Sagrada Liturgia, se deixa encontrar pela caridade partilhada no rosto e na pessoa dos irmãos e irmãs mais frágeis. Continua a ressoar de grande atualidade estas palavras do Santo Bispo Crisóstomo: queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos teus membros, isto é, nos pobres, que não têm o que vestir, nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. A sua mão estendida para nós é também um convite a sairmos das nossas certezas e comodidades e a reconhecermos o valor que a pobreza encerra em si mesma. É um caminhar atrás dele e com ele, um caminho que conduz à bem-aventurança do reino dos céus. Pobreza significa um coração humilde que sabe acolher a sua condição de criatura limitada e pecadora, vencendo a tentação de onipotência que cria em nós a ilusão de ser imortal.
A pobreza é uma atitude do coração que impede de olhar para o dinheiro e para a felicidade, para a carreira e para o luxo como objetivo da vida. Sabemos a grande dificuldade que há no mundo contemporâneo para se poder identificar claramente a pobreza. E todavia, esta interpela-nos todos os dias, com os seus inúmeros rostos vincados pelo sofrimento, a marginalização, a opressão, a violência, as torturas e a prisão, pela guerra, a privação da liberdade e da dignidade, pela ignorância e o analfabetismo, pela emergência sanitária e a falta de trabalho, pelo tráfico de pessoas e a escravidão, pelo exílio e a miséria, pela migração forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças, explorados para vis interesses, espezinhados pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro. Como é impiedoso e nunca completo o elenco que se é constrangido a elaborar à vista da pobreza, fruto da injustiça social, da miséria moral, da avidez de poucos e da indiferença generalizada. Este dia pretende estimular em primeiro lugar os fiéis para que reajam à cultura do descarte e do desperdício, assumindo a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o convite é dirigido a todos, independente de sua pertença religiosa, para que se abram à partilha com os pobres, em todas as formas de solidariedade, como sinal concreto da fraternidade. Deus criou o céu e a terra para todos. Foram os homens que infelizmente ergueram fronteiras, muros e recintos, traindo o dom originário destinado à humanidade sem qualquer exclusão. Como ensina a Sagrada Escritura, vamos acolhê-los. Como hóspedes privilegiados à nossa mesa, poderão ser mestres que nos ajudam a viver de maneira mais coerente a fé. Com estas palavras, o Papa conclui o seu discurso, que nos sugere o modo certo para vivermos este dia. Vamos agora ouvir novamente a palavra de Deus que dá cor a este dia. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Imaginai o seguinte: na vossa reunião entram duas pessoas, uma com um anel de ouro no dedo, bem vestida, e a outra pobre com a roupa surrada. Ao que está bem vestido, dá-se atenção, dizendo: vem sentar-te aqui à vontade. Mas ao pobre dizeis: fica aí de pé, ou senta-te aqui no chão aos meus pés. Não é isso um caso de discriminação entre vós? Será que não julgastes com critérios que não convém? Escutai, meus caríssimos irmãos, não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Acaso não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que falam mal do nome sublime invocado sobre vós? Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem as obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginar que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Pelo contrário, assim é que se deve dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir de minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem.
mas também os demônios creem nisso e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em obra é vã? Vamos deixar um minuto para que cada um sublinhe e anote as frases que mais falaram ao seu coração. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude hoje a colocar em prática o nosso encontro vivo e real com o pobre, fruto de todo este mês de preparação. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem nos detalhes e em como colocaremos em prática esse nosso propósito de hoje. Quem toca ao pobre, toca a carne de Cristo. Paz e alegria a todos. Você que honra Jesus no altar, não o despreze, deixando-o lá fora no frio e na fome. Paz e alegria a todos.
Meu Jesus sacramentado, Deus tão pobre e desprezado, que nas ruas frio e fome passa assim. Eu queria com certeza acolher sua pobreza e seus pés enfim poder lavar. Pelas ruas, ó igreja, seu tesouro peregrina, desprezado por quem diz ter muita fé. Mas a fé sem obras é morta, e pra Deus o que importa é amar o pobre pela fé. Quero olhar dentre os seus olhos, do seu rosto bem surrado, suas lágrimas poderem então secar e matar a sua fome, como a igreja se consome, esperando o seu Jesus voltar. Onde dormirão os pobres? Pois é Deus quem te pergunta: até quando vais me abandonar? Não desvies os teus olhos, dou ao pobre tua vida, e Jesus do pobre encontrarás. Onde dormirão os pobres? Pois é Deus quem te pergunta: até quando vais me abandonar? Não desvies os teus olhos, dou ao pobre tua vida, e Jesus